Então, ok. Primeira coisa, Babilônia, a nossa ida para Babilônia aconteceu muitos séculos depois, ok? Então, vamos pensar. Abraão, aí depois Isaac, Jacó vai para o Egito, ok? Lá somos escravizados, a gente sai do Egito e nessa saída do Egito a gente recebe as tábuas da lei. Muito bem. Depois das tábuas da lei, 40 anos no deserto, a gente entra em Israel, há toda a guerra de independência, leva muitos anos. Então você tem Josué, você tem um monte de juízes. Depois, no final do período dos juízes, você tem Samuel. Samuel elege o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel é Saul, né? O reinado de Saul dura bastantes anos, muitos anos. Ele dura mais que uma geração. E lembrando, né, que ele teve um filho, o filho cresceu, enfim. Muito bem. Depois de Saul vem Davi. Davi é um dos reis que mais reinou em Israel. Então, reinou. Muito bem. Depois vem Salomão. Salomão também reinou muito tempo mesmo. Ele era novo quando chegou ao poder e morreu velho. Depois de Salomão, no reinado do primeiro filho dele, né, do que sucedeu, o reino de Israel foi dividido em dois. Então, Israel no norte e Judá no sul, correto? Muito bem, então o reino de Israel foi dividido em dois. Muito bom. Muito bom não, péssimo, mas enfim. O reino do norte continua, ok? Não me lembro agora quantos reinos acontecem no norte, mas é uma quantidade razoável. E no sul também. Até que primeiro os assírios invadem Israel no norte, o reino de Israel, e levam o pessoal cativo, tá? Como que eles faziam para os persas, na verdade? Perdão. O que os persas faziam? Os persas invadiam o local, retiravam a população desse local e eles acreditavam em deuses locais, ok? Os persas acreditavam que os deuses governavam localmente. Então, se você ia para um novo local, você tinha que adorar o deus daquele local. E eles tinham uma tática de retiravam a população autóctone do local e colocavam persas no lugar, ok? E levavam esta comunidade para a Pérsia. Então, os persas que foram para o território de Israel no norte tinham como obrigação assumir a identidade judaica. Não só assumir a identidade judaica, como também assumir a religião judaica, que eles consideravam uma religião. Mas é óbvio que eles não foram aceitos, ok? Eles não foram aceitos pela liderança, vamos dizer assim. Nem pelo povo, porque o povo sabia que eles não eram ligados a nós de nenhuma forma. Eles eram estrangeiros, que estavam ali para dominar. Então, essa população persa, como a maioria dos povos que têm essa tática fazem, mesclaram a própria religião persa com a assim chamada religião judaica, que eles consideravam religião. E vocês sabem o que nasceu dessa mistura? Não? Não é muito difícil, vocês deveriam saber o que é. Eu não sei. Os samaritanos. Os samaritanos são esta população não judia que começou a misturar as práticas judaicas com as suas próprias religiões, mas eles não eram aceitos.
Então, eles não tinham acesso ao Monte do Templo, que ficava no Reino do Sul. Portanto, eles desenvolveram o próprio monte deles. Eles escolheram lá o monte... Esqueci o nome do monte. Eles têm um monte até hoje lá, que é sagrado para eles. Eles desenvolveram uma própria versão da Torá, que é deles. Eles fazem sacrifícios, então é uma mistureba medonha. E está aí o motivo porque nós nunca aceitamos os samaritanos, ok? Já alguns grupos pregam que é simplesmente por muita maldade no nosso coração, mas na verdade não é isso. E essas 10 tribos que foram levadas para a Pérsia sumiram, desapareceram, ok? Elas foram diluídas. A gente tem mais ou menos uma ideia de para onde foi um grupo, outro grupo, enfim, não vou entrar nesses méritos aqui porque gera polêmica, mas eles sumiram. Então, o que restou de Israel? O reino do sul, o reino de Judá. E é por conta deste reino de Judá que hoje nós somos chamados judeus. Mas nesse reino de Judá havia um pouco de todas as outras tribos de Israel, ok? Apesar de ser majoritariamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tinha o resto, ok? Tinha o resto ali. E também, já na época dos reinos, existiam judeus espalhados pelo mundo todo, tá? Até aqui, no norte onde eu vivo, né? Na Galícia, já tinha judeu. Muito bem. Este reino do sul continua durante um tempo e é invadido pela Babilônia, pelos assírios. E aí, nós somos levados cativos, uma parte, para a Babilônia. E aí, lá na Babilônia, a gente tem contato com a língua aramaica, a gente tem recontato com ela, porque, entendam, Abraão sai de Ur dos Caldeus. Ur é uma cidade assíria, do lado da Babilônia. É mais ou menos como Rio São Paulo, ok? Eles falavam a mesma língua. Eles falavam uma língua semita, que a gente chama de proto-semita, por falta de nome. A língua hebraica desenvolve-se neste período em que Abraão sai dali e desce, ok? Era provavelmente já um dialeto desse proto-semita, e enquanto a gente passa esse montão de períodos e histórias, o hebraico vai tomando forma. E, ao mesmo tempo, esse proto-semita que ficou lá em cima, na Síria, também continua seu desenvolvimento, só que ele vai um pouco para um outro lado e torna-se a língua aramaica. Portanto, o hebraico e o aramaico vieram do mesmo lugar, por isso eles são tão parecidos. Já foram a mesma língua, mas nessa época já eram línguas distintas, porém muito próximas. Tão próximas que é possível um entendimento, não maravilhoso, mas sim é possível entendimento. Na época era possível entendimento entre os dois grupos. Pois bem, então é nessa época que a gente tem contato com o aramaico, tem contato com a escrita aramaica, e os sábios resolvem fazer o seguinte: olha, vamos trocar a nossa forma arcaica de escrever, usando a forma assíria, a forma fenícia antiga, e vamos mudar para essa forma mais moderna aqui, que é mais fácil de escrever. Estamos falando do formato das letras, ok? É só do formato das letras. É tipo, o que é mais fácil de escrever? Em New Times ou em Arial? Em Arial, por quê? Porque Arial é mais redondinho, a nossa forma de escrever hoje em dia é mais fácil, entendeu? É só isso, não mudou muita coisa. Só que, óbvio que ficando 50 anos lá, as pessoas, as gerações iam nascendo e iam aprendendo aramaico, ok? Tanto que quando a gente sai da Babilônia, o povo que volta para Israel tinha mais conhecimento do aramaico do que do hebraico. Os sábios não. Os sábios continuaram tendo conhecimento do hebraico como deveria ser,
e também muito do aramaico. Mas o povão tinha mais conhecimento de aramaico do que de hebraico. Então, no retorno, quando Neemias e Esdras recriam, né, o reino de Israel, o reino de Judá, né, o reino do sul, eles começam a fazer um trabalho muito forte de como é que se diz? De retorno ao hebraico, ok? Um trabalho muito forte de convencer as pessoas a voltarem a usar hebraico e não usarem tanto o aramaico. Só que isso acabou não sendo muito frutífero, porque até a invasão de Israel pelos romanos, pelos gregos e depois pelos romanos, nós lá falávamos, o aramaico era utilizado para coisas do dia a dia, compra e venda de mercadoria, e o hebraico era utilizado em questões mais cultas, em círculos mais cultos. E depois o aramaico foi trocado com a invasão da Grécia. O aramaico